Hoje são 6 de janeiro de 2021 e nós vamos ver nesse vídeo povo que não tem virtudes. Veja essa imagem bonita aí, que é uma imagem, uma fotografia, um desenho da proclamação da República Rio-Grandense, que aconteceu em 11 de setembro de 1836, pelo general Antônio da Silva Neto. Então, pessoal, aí nesse quadro a gente vê várias personalidades e vou explicar por que eu estou fazendo isso. Eu sou gaúcho, sou fronteiriço e criei em Estância, e a gente tem um grande amor às tradições rio-grandenses, ao Rio Grande do Sul e à história do Rio Grande do Sul, que é uma coisa muito viva e muito apaixonante. Então, para que certas coisas não aconteçam futuramente, nós temos agora 36 vereadores em Porto Alegre que foram eleitos esse ano, e muitos deles, 28 deles são de esquerda, tipo PT, PDT, PSOL. E esse pessoal daqui amanhã, daqui a 2 anos, serão todos certamente deputados estaduais, deputados federais, e vão continuar trabalhando para destruir o Estado, desconstruir a sociedade, como a esquerda sempre fez. E agora no dia 1º de janeiro, teve a posse dos novos vereadores na Câmara, em Porto Alegre, e o vereador afrodescendente Matheus Gomes, que é do PSOL, ele atingiu seu objetivo, que era aparecer, que era fazer sua militância, seu momento de fama ali, e ele se negou, em plena cerimônia, de levantar para cantar o hino rio-grandense, que é o cerimonial é feito do hino rio-grandense, depois o hino nacional, naquela cerimônia ali. E toda a grande mídia do Brasil fez uma enorme repercussão desse fato, né? Que para nós é um fato estratégico da esquerda, um ato antipatriótico, um ato de menosprezo aos símbolos do Estado do Rio Grande do Sul, que é o hino rio-grandense, e fazia parte da programação da solenidade, né? E negar a cantá-lo realmente foi uma ofensa às pessoas ali presentes. Juntamente com a bancada dele, ninguém se manifestou para cantar o hino. Então esse vereador, ele se intitula historiador, imagine se não fosse. E durante a execução ele fez isso. E no seu discurso, logo após de protesto, uma revolta descabida que ele fez, dizendo que o hino rio-grandense era um hino racista, né? Então ele cometeu uma heresia histórica, porque na verdade a Revolução Farroupilha de 1835 nada tem a ver com esse fato de... O pessoal que fez a Revolução, eles não eram racistas e nem estavam... Pelo contrário, até estavam lutando pela abolição da escravatura, inclusive. Então esse protesto do vereador Apideuta aí, do PSOL, ele se ligou num verso que tem no hino, que diz que povo sem virtude acaba por ser escravo. Mas, absurdamente, o vereador entendeu que esse trecho se referia especificamente à escravidão no Brasil, dos negros no Brasil. E não é isso. É que na época dos escravos, ele achava que os escravos não tinham virtude, ou coisa parecida. Não sei que interpretação ele deu. Mas, inclusive, o hino foi feito por um negro, que a gente vê aqui nesse quadro aqui, o maestro comendador Joaquim José Mendanha, que era, inclusive, amigo do imperador, amigo do presidente da província da época, o interventor aqui, o Duque de Caxias, e era um homem muito sábio, era um maestro. E ele fez esse hino de acordo com a circunstância daquela época, que o Rio Grande do Sul estava sendo escravizado pelo Império, né? Tudo que se produzia aqui tinha que pagar tributos para o Império, e o povo aqui vivia muito mal. Então alguém se revoltou com isso. Então, se esse historiador, esse Matheus Gomes, tivesse estudado mais um pouquinho e tivesse prestado atenção no hino rio-grandense, que os valores que estão preconizados ali na letra do hino diz respeito aos valores filosóficos universais, de moral, de ética, de coragem, né, consabidos nos grandes espíritos e não nesses políticos vulgares que nós temos hoje em dia. Mas parece que o vereador, como ele é um militante, ele não tem a mínima ideia, como historiador que ele se diz que é, entre aspas, que a escravidão não foi uma invenção dos brasileiros. A escravidão sempre existiu pelo mundo, né? O mundo inteiro. A escravidão existia já no Egito, está na Bíblia isso, em tudo que é livros, e se resumia a trabalho doméstico e ao serviço militar. E também na antiga Roma a gente sabe que sempre existiu escravidão, as pessoas que eram vencidas nas guerras eram escravizadas.
No Oriente Médio isso sempre existiu, as concubinas lá do sultão, do sheik, dos chás, eram escravos. Nos países árabes ainda até hoje existe escravidão, quem não sabe no Irã, quem não sabe naqueles países lá. E não é por causa de raça, de etnia, de cor, não é nada. Escravidão é outro problema, né? No continente africano, por exemplo, né, uma coisa paradoxal até, mas os próprios negros escravizavam os seus companheiros, os seus conterrâneos, porque eles prendiam as outras tribos e vendiam as pessoas como escravo para as nações que pagavam por isso. E durante a colonização aqui do Brasil, quem estudou história sabe, pelos portugueses aqui e pelos espanhóis também em toda a América Latina, e até nos Estados Unidos teve escravos. Por quê? Porque os negros lá da África vendiam os seus patrícios, comercializavam, trocavam por dinheiro, trocavam por outras coisas, as pessoas, e vendiam como escravo. Isso aí acontecia muito lá na Selegâmbia. Os portugueses chegavam até a trocar as pessoas por animais ou por cavalos e trocavam por vários escravos. Infelizmente, esse vereador militante, ele colocou toda a conta da escravização dos negros no Brasil nos guerreiros farroupilhas, que não tinha nada a ver com isso, uma coisa que não tem nada a ver, o hino que foi feito, de acordo, no final eu vou passar o vídeo aqui, vocês vão ver da onde que saiu o hino, como é que ele foi feito e o que ele retratava, né? É uma coisa incontestável, né? Em qualquer lugar do mundo isso aí existe, né? E a liberdade só se conquista através de luta. Se não tiver luta, se não tiver brio, ninguém vai ser livre, todo mundo vai acabar sendo escravo, como nós já estamos sendo escravos da esquerda no Brasil. Então tem um trecho do hino rio-grandense que reproduz, né, com fidelidade, né, alguma coisa que infelizmente está acontecendo conosco mesmo, né? É um autorretrato do povo gaúcho, que não tivemos a capacidade e nem a coragem, talvez, durante a Revolução Farroupilha, de manter o Estado independente conforme foi feito em 11 de setembro de 1836. E depois teve esse sujeito aqui, ó, o General Neto, esse bem da esquerda, foi o que proclamou a República Rio-Grandense. Esse do meio, que é considerado um traidor, foi o que depois fez um acordo lá com o Caxias, que era o representante do imperador aqui no Rio Grande do Sul, e fizeram uma paz lá, fizeram um acordo de pacificação do Rio Grande do Sul. Porque os verdadeiros revolucionários, como o Bento Gonçalves mesmo, que estava doente, ferido, que morreu um ano depois, e o General Neto, que jamais ele iria concordar com isso, porque foi ele que proclamou a República, ele proclamou a independência e não ia concordar com um acordo de espécie alguma. Mas esse cidadão aí, o General Canabarro, esse fez o acordo, assinou sem ter autoridade para isso, representando todos os revolucionários rio-grandenses. A história é muito bonita e merece ser estudada, porque tem coisa aí que até hoje não foi deslindado. Tem aquele fato do massacre dos porongos, que está envolvido o Canabarro, essa turma aí, isso aí nunca foi esclarecido. Então, o que aconteceu no Rio Grande do Sul foi traição, isso sim que aconteceu. Então, o nobre vereador cometeu um crime de fazer uma assintosa crítica, né, ao povo rio-grandense, ao hino e ao pessoal, os farroupilhas, que foram alvos desse. E sem essa virtude, não haveria independência, independentemente de cor de raça. Então nós temos que estudar que esse hino não tem nada a ver com racismo, né, que as pessoas, nós acabamos permanecendo como escravos porque a gente ficou sentado no sofá e não foi à luta. E é o que está acontecendo aí. Veja um exemplo do povo americano. Eles estão reagindo. Lá houve fraude, houve corrupção, houve safadeza, e eles estão indo, né? Os eleitores estão exigindo que seja feita uma recontagem, tem que fazer uma investigação, houve falta de transparência e houve tudo que foi tipo de sujeira nas eleições americanas. Então, se hoje nós somos escravos da esquerda aqui no Brasil, a culpa é nossa, né? E nós temos que nos cuidar e não deixar acontecer isso que aconteceu na Câmara de Vereadores, que isso nunca mais se repita, porque daqui a amanhã esses mesmos sujeitos aí vão estar nos escravizando no Brasil. Agora vejam esse pequeno pedaço de vídeo que eu tirei do filme Neto
Neto Perde Sua Alma, que é um filme que está no YouTube, de graça, só baixar e ver. E ali retrata um pedaço da história do Rio Grande do Sul, como de fato aconteceu, está nos livros. Vejam ali a declaração de independência e depois o que aconteceu. Coronel, se vós mercê fundar um país, eu lhe acompanho até o inferno. Coronel Joaquim Pedro Soares, proceda a leitura da ordem do dia. Bravos companheiros da 1ª Brigada de Cavalaria, ontem obtivestes a mais completa vitória sobre os escravos da corte do Rio de Janeiro. Nossos compatriotas, os rio-grandenses, estão dispostos, como nós, a não sofrer por mais tempo a prepotência de um governo tirano, arbitrário e cruel como o atual. Em todos os ângulos da província, não soa outro eco que independência, república, liberdade ou morte! Camaradas, nós que compomos a 1ª Brigada do Exército Liberal, devemos ser os primeiros a proclamar a independência desta província, a qual fica desligada das demais províncias do Império e forma um Estado livre e independente, com o título de República Rio-Grandense. Viva! Campo dos Menezes, 11 de setembro de 1836. Assina Coronel Antônio de Souza Neto, comandante da 1ª Brigada de Cavalaria. Bravos camaradas da 1ª Brigada de Cavalaria, gritemos pela primeira vez: Viva a República Rio-Grandense! Viva a República Rio-Grandense! Viva a República Rio-Grandense! General! Que Neto seja general! Mirem! É o Gavião! Pessoal, não esqueça de se inscrever nesse canal aqui de César Ramos, que é muito importante.